Queridos, uma vez mais a paz do Senhor para todos. Nos coloquemos de pé. Abra sua Bíblia. Na Epístola de Judas, por favor. Abra sua Bíblia. Na Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Fica antes de Apocalipse. Judas não contém capítulos, a carta de Judas. Somente versículos. Então nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 de Judas. Localizaram? Podem dizer amém? E vamos estudar a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Senhor, uma vez mais nessa noite, eu peço que o Senhor nos abençoe em tudo que vamos estudar aqui. Tenhamos a tua iluminação, a tua instrução, a tua capacitação, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz e que o teu nome seja glorificado. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu vou precisar da sua atenção para nós estudarmos hoje Judas. E eu quero dar um tema ao estudo que vamos fazê-lo aqui nesta noite. E o tema do estudo é nossa posição espiritual. O tema é nossa posição espiritual. Depois você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. A carta de Judas, a epístola de Judas, já fizemos uma introdução na semana passada e não precisamos mais fazê-lo. O que eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite é que a carta de Judas, segundo alguns comentaristas, é uma das mais desprezadas do Novo Testamento. Pense comigo qual foi a última vez que você ouviu uma pregação dentro da carta de Judas. Existem pelo menos duas cartas muito parecidas, que são muito desprezadas no Novo Testamento. A segunda carta do apóstolo Pedro e a carta de Judas. Essas duas cartas, elas são muito parecidas, elas trabalham a mesma temática, e elas são muito desprezadas. E eu vou te dizer por que essas cartas são desprezadas. Porque essas cartas, tanto a segunda carta de Pedro, quanto Judas, elas expõem muita coisa que nós estamos vivendo hoje no que chamamos de evangélico. É por isso que essas cartas não são muito úteis para algumas igrejas evangélicas dos dias atuais. Por quê, pastor? Porque essas duas cartas, tanto a segunda carta de Pedro quanto Judas, expõem muitos erros das igrejas, de algumas igrejas e alguns líderes evangélicos. Por isso que estas cartas são tão desprezadas. Em algumas igrejas, talvez você nunca verá uma pregação dentro da carta de Judas. Por quê, pastor? Porque quando Judas escreve essa carta, ele tem em mente convocar o povo de Deus para a guerra. É um chamamento para a batalha. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Não estou na introdução, mas eu vou mostrar. Olha o que ele diz no versículo 3. Eu vou voltar no 2, mas olha o 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, acerca da salvação comum,
tive por necessidade, ou seja, ele percebe que era necessário escrever sobre outro tema, não apenas sobre salvação, mas que o tema salvação poderia esperar um pouco, mas havia algo muito mais necessário. E o que era mais necessário escrever? Era mais necessário escrever e exortar a igreja a batalhar pela fé. Batalhar é um termo militar, é uma convocação para a guerra. E quem que ele convoca para a guerra? A igreja. E esta convocação para a guerra é contra quem, pastor? É contra o Satanás? Não. Não, aí que está o perigo. Porque a grande ameaça da igreja do primeiro século, eu estou falando da igreja dos primórdios, a grande ameaça que permeou a igreja daquele tempo, a igreja que nós conhecemos como igreja primitiva, que alguém na sua ignorância disse, com todo respeito, mas a gente conhece Bíblia. Alguém disse, a primeira igreja foi a igreja católica. Não, a primeira igreja não foi a igreja católica. A primeira igreja foi a chamada igreja de Atos dos Apóstolos, chamada igreja primitiva. Esta foi a primeira igreja. Esta foi a primeira igreja. A igreja de Atos, a igreja primitiva. Esta é a primeira igreja. E o que causava perigo à igreja de Atos, a igreja primitiva? Era a espada de Roma? Não. A perseguição dos judeus? Não. Os feitiços malignos que eram lançados para tentar abater a igreja? Não. E o que era, pastor? Os falsos pregadores e ensinadores que entravam dentro da igreja. E os falsos crentes que estavam dentro da igreja. Este era o maior perigo que ameaçava a igreja. E a batalha pela fé é contra quem? Exatamente contra tudo aquilo que é falso. Ele está chamando, convocando a igreja a batalhar pela fé. E esta batalha, esta guerra não é nem contra o diabo, é contra os falsos que estão entrando dentro da igreja sorrateiramente, infiltrando-se dentro da igreja e pregando mentiras, ensinando mentiras, levando o povo ao engano. E esta é a grande ameaça da igreja. É por isso que eu volto a dizer, por que Judas e 2 Pedro não são tão úteis hoje para algumas igrejas? Porque vai expor exatamente o erro delas. Vai expor exatamente a natureza dos seus líderes. Porque a palavra de Deus é um espelho, ela revela quem nós somos. É só olhar para ela e ela vai refletir quem você é. Não, peraí, né? Alguém precisa entender isso. Ninguém escapa dela. Os mais pequeninos defeitos são manifestos nesse espelho chamado palavra de Deus. Não adianta querer esconder com maquiagem que ela revela, que ela cobre, que ela mostra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então não adianta. Ela é viva. Ela revela até as coisas da alma da gente, que ninguém vê, ela revela. Então o grande perigo para a igreja de Atos era exatamente quem? Os falsos. Eu vou mostrar para vocês. Permita-me alguns minutinhos só fazer uma introdução, mostrar para vocês que isso já era um perigo muito grande. Eu não vou ler. Eu li Mateus capítulo 7, que Jesus mesmo já alertava a igreja sobre os falsos profetas. Cuidado que eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos, mas por fora são? Quem olha por fora diz, nossa, que santo, que santa. Mas por dentro é o quê? Lobo. E Jesus nos precaveu e diz, tomem cuidado com os lobos devoradores. Paulo, da mesma forma, alertou a igreja. Quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele vai dar um dos sermões mais bonitos de Paulo, e é comovente, com lágrimas. E ele convoca a igreja e pede para a igreja ficar alerta. Quer ver? Eu vou ler com você. Atos capítulo 20. Eu só estou na introdução, ainda não é onde eu quero chegar, mas se você entender isso aqui, você vai compreender o resto que está por vir. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha o que Paulo vai dizer. Olhai, pois, por vós, é Paulo dando um discurso na igreja em Éfeso.
Se eu não estou equivocado, é Éfeso. É, em Éfeso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está dando uma palavra aos líderes, dizendo, tome conta do rebanho, tome conta bem do rebanho. Vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, versículo 29. Porque eu sei isto, ou seja, Deus já tinha revelado a ele, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, no meio, guarde bem essa palavra, no meio, ele está dizendo que lobos iriam entrar no meio da igreja, e lobos, ele diz, lobos cruéis, selvagens, sanguinários, que não perdoarão o rebanho, versículo de número 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, ensinarão coisas perversas, pregarão coisas perversas. Para quê, pastor? Para atrair para si os discípulos. Eles querem um povo para eles, e para isso eles vão pregar mentira, inventar mentira, falar mentira, revelar mentira, ver mentira, para atrair o povo para eles. E Paulo diz, cuidado com essa turma. Tem alguém aqui sendo convocado hoje. Diga para alguém que está assim, tome muito cuidado, porque eles estão aí fora. E eles não estão aí fora no sentido fora, eles já estão dentro da igreja, eles já entraram, e muitos deles estão liderando igrejas. É por isso que eu falei que a carta de Judas não é agradável, e a 2 Pedro também não é. E aqui dificilmente nós vamos ver sermão dentro desses textos. Porque isso não é sermão que agrada. Se gloria, não éramos nada, mas Ele nos chamou. Nós não tínhamos valor nenhum, mas Ele nos chamou. Ele deixou de lado pessoas sábias, doutores, e chamou pessoas pequenas como eu e você. Você pode dizer glória a Deus por ter recebido um chamado de Deus. Irmão, a gente tem que, a nossa posição, nós estamos numa posição, irmão, imagine você ser chamado para trabalhar na Casa Branca nos Estados Unidos. Não, isso não é nada. Imagine você ser chamado para trabalhar no exército, numa grande multinacional. Você recebe um chamado para trabalhar numa grande empresa. Isso não é nada. Você foi chamado para salvação. Você foi chamado para servir ao Deus vivo. Irmão, isso é tua posição. Então levanta a tua cabeça e começa a glorificar o Senhor, porque tu estás numa posição de honra. Tu está numa posição de honra. Nós somos chamados. Foi Deus que nos chamou. Tem um texto aqui, Hebreus capítulo de número 11. Põe na tela aí para mim, por favor. Hebreus 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão sendo chamado. O que Deus espera dos chamados? O que Deus espera daqueles que Ele chama? Obediência. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, porque quem foi chamado tem que obedecer, e quem foi chamado tem que confiar. Anote isso aí. Deus exige daqueles que Ele chama obediência e confiança. Anote isso aí. Deus exige daqueles que Ele chama obediência e confiança. Se Deus te chamou, Ele exige de você obediência e confiança. Quinta-feira eu vou pregar algo na Simão da Mota. Quem quiser vai lá ouvir o que Deus me deu. Quinta-feira eu vou pregar um versículo do Salmo 46. Quinta-feira. Só vou pregar um. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só isso. Espera até quinta-feira. Só isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber para onde era, mas confiou. Porque aquele que é chamado por Deus tem que aprender a obedecê-lo e confiar na sua palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tinha outros textos aqui para me usar sobre a questão do chamado.
Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo de número 1. Vai se alimentando da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Põe na tela para mim, por favor. Se não tem, eu estou aqui. Diz assim. Segunda Timóteo, capítulo de número 6, capítulo de número 1, versículo 6 até o versículo 9. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ele nos chamou. E eu não sei porque Ele me chamou, mas Ele me chamou. Eu não sei porque Ele te chamou. Eu não sei o que Ele viu em nós para nos chamar, mas eu sei que Ele viu algo em nós e nos chamou. A sua essência é amor, e este amor fez Ele nos chamar, e nós fomos chamados, recebemos um chamamento de Deus, e quando recebemos o chamamento de Deus, nós respondemos esse chamamento, entregando a nossa vida ao Senhor, e agora servindo a Ele, nós somos chamados dEle. Quem aqui é chamado dEle, diga glória a Deus. Voltemos lá em Judas. Ele diz assim, aos chamados. E depois dos chamados ele diz, queridos em Deus Pai. Então ele diz que nós somos chamados e que nós somos queridos. Queridos em Deus Pai. E como é bom saber que nós somos queridos. Somos queridos. Quem são os queridos? Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículo de número 21. João 14, 21. Acharam? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem são os chamados? São os queridos. Quem são os queridos? Aqueles que amam a palavra e obedecem a palavra. É por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São os que respondem positivamente ao chamado. E quem responde positivamente ao chamado, pastor? Vive a palavra. Não, peraí, você não está entendendo. Eu fui muito, não sei se eu compliquei vocês, mas eu quero que você entenda que quem é chamado foi escolhido, e quem é escolhido é querido. E é querido por quê? Porque ama a palavra, porque vive a palavra. E quem vive a palavra é um sinal de que foi chamado e escolhido por Deus. Alguém está entendendo? Pode dizer glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não basta ter, conhecer, é guardar, é viver, é essência. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, quem guarda a palavra, vive a palavra, procura buscar, viver a palavra, este é querido, amado de Deus, escolhido, separado, chamado. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Não é todo mundo, mas é aqueles que decidem viver a palavra. Está escrito lá, aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, este é o que me ama. Alguém pode dizer assim, eu amo a Deus. Todo mundo ama a Deus. Deus não se deixa levar por isso. Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E aquele que me ama, guardando a minha palavra, será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Isto fala de relacionamento.
não tem relacionamento com Deus sem guardar a palavra. Hoje a gente está vendo algo muito estranho no nosso meio evangélico. É muita coisa falando sobre relacionamento com Deus. Mas o relacionamento verdadeiro com Deus se dá através do conhecimento e da obediência à palavra. A gente está vivendo hoje um relacionamento experimental, que mexe muito com emoções. As pessoas estão sendo muito enganadas por músicas, coisas que mexem com as emoções, e a pessoa só diz, Deus está comigo, porque eu ouvi aquela melodia, aquela pessoa dizendo, Deus te ama, sinto o abraço de Deus. Nada disso, irmão. O que faz Deus te amar é você guardar a palavra. Quando a gente guarda a palavra, a gente sente o amor de Deus sobre nós. Tem alguém me entendendo? Não deixa dizer, enganoso é o coração. Cuidado para você não se enganar com sentimentos. Hoje a gente tem um monte de mensagens de autoajuda, umas técnicas de psicologia em cima do altar, que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas, meu Deus, eu estou sentindo que Deus me abraçou hoje. Mas quando sai da igreja, a vida continua a mesma, os pecados são o mesmo, não muda de vida, a boca continua cheia de palavrão, a imoralidade ainda está latente no celular, ainda continua com coisas erradas na rua. Irmão, o amor de Deus vem para nos corrigir, para nos consertar. Quando Deus nos abraça com o seu amor, Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos tornando uma pessoa mais santa, mais separada, mais íntegra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ai, Deus me abraçou. Emoção. Cuidado para a sua emoção não te enganar. E aí continua no pecado, continua no erro, mas vem no culto, aí aquilo ali é uma autoajuda. Eu estou me sentindo tão bem, estou saindo até leve deste culto. Culto que faz a gente sair leve é culto que ensina a palavra. É culto que ensina a doutrina. O que está faltando hoje em muitos locais é a doutrina, é o ensino da palavra, é dizer, senta aí, vamos ouvir palavra, acende, apaga essas luzes coloridas, apaga um pouco, acende um pouco a luz da igreja para que o povo tenha acesso à Bíblia, porque igreja escura ninguém tem acesso à Bíblia. Acende a luz da igreja, bota a Bíblia na mão do povo e vamos ler Bíblia, vamos estudar a Bíblia e vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e vamos parar com essas técnicas de psicologia dentro da igreja. Igrejas que parecem uma casa noturna, que de santo não tem nada, que parece uma boate. É hora de acender as luzes do templo, entregar uma Bíblia na mão de cada crente e dizer, vamos aprender a doutrina e vamos crescer na palavra de Deus. Aí tu pega esses crentes, pede para abrir a carta, para abrir a Bíblia em Pedro, eles estão procurando lá no Antigo Testamento, não conhecem nada de Bíblia. Não sabem nada de Bíblia, não conhecem nada de Escritura. Mas Judas está escrevendo a um povo querido. E se eles são queridos é porque eles buscam guardar a palavra. Era um povo que vivia a palavra, e por isso eles eram alvos do amor de Deus, por causa da fidelidade deles à palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Deus te ama, você tem que guardar a palavra, e quanto mais eu guardo a palavra, mais o amor de Deus está sobre a minha vida. Então nós somos queridos. Voltemos lá em Judas, os irmãos estão entendendo? Ele diz que a nossa posição em Deus é esta, que nós somos chamados, queridos em Deus Pai, e Ele diz que nós somos conservados, em algumas versões, guardados. No original grego é preservado, protegido, conservado. Pega na mão de alguém e diga, tu estás guardada. Tu está guardado. É a nossa posição. Nós estamos numa posição perante Deus. Qual, pastor? Chamados,
queridos e preservados, conservados, guardados. Só que o termo conservados ali, no grego, é um termo difícil de falar porque eu não sei falar grego, mas é conservados até aquele momento. Enquanto eles são fiéis à palavra, Deus os guarda. Ih, ninguém entendeu. Deus nos guarda enquanto estamos conservando a palavra. Enquanto a palavra está viva dentro de nós, há uma proteção de Deus sobre a nossa vida. Não, pastor, não acredito. Deus guarda em todo momento. Vai. Eu vou provar para você. Que a proteção de Deus se dá através da nossa fidelidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mas tem que estar habitando, não pode passar um tempo. Vez ou outra eu venho até a habitação do Altíssimo. Eu tenho que criar tenda, habitar, morar, residir. Está em sua presença, e a sombra dele me guarda, me protege, me livra. Vou mostrar para você. Quer ver? Eu vou mostrar. 1 João. Por isso que o termo é guardados até este momento. 1 João, capítulo de número 5, de 1 João, versículo de número 18. Olha o que está escrito aí. Fica pertinho de Judas. Olha o que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, esta é uma característica de quem é chamado. Ele nasceu de novo. Espera aí, eu vou repetir. Todo aquele que foi chamado por Deus verdadeiramente nasceu de novo. É uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele passa a ser querido e protegido. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca, não seria a melhor tradução. Não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, ou seja, aqueles que Deus gera como filhos, porque quem nasceu de novo foi gerado. Teve um novo nascimento, foi gerado. Nós fomos gerados fisicamente pela relação sexual do nosso pai e da nossa mãe, mas espiritualmente fomos gerados pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito nasceu uma nova criatura na relação da palavra e do Espírito na minha vida. Nós somos gerados por Deus, nascemos de novo. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Quem nasceu de novo procura viver uma vida separada. Conserva-se eu vou procurar viver uma vida longe do pecado. Eu estou me conservando de tudo aquilo que desagrada a Deus. E enquanto eu faço isso, Deus me guarda. O maligno não me toca. Pode fazer obra de feitiçaria. Pode botar meu nome na boca do sapo. Pode escrever, botar minha fotografia na encruzilhada. Pode bater os tambor que for. Eu tenho uma proteção, eu tenho um Deus que me guarda. E enquanto eu estou na sua presença, Ele está me guardando. Pega na mão de alguém e diga: Deus está te guardando. Mas fica tu na presença de Deus. Fica tu na presença. Cuidado com essas escapulidas que alguns gostam de dar de vez em quando, principalmente quando chega carnaval. Eu vou lá fora um pouquinho, depois eu volto. Pode ser que não volte mais. Eu vou conhecer o mundo um pouquinho, pode ser que não volte mais. E eu conheço alguns que foram e não voltaram. Porque saiu debaixo da proteção. Mas enquanto nós estamos na presença dEle, há uma proteção. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz dEle? Ele está nos guardando. Por isso que Judas escreve aos guardados.
Guardado por Deus não significa dizer que a gente não vai ter problema. Ah, eu estou guardado por Deus, não vou ter mais enfermidade, não vai ter aflição, não vai nada disso. Esse guardado é espiritual. Ele está guardando a minha alma. Ele está protegendo a minha... Pode ver que lá no livro de Jó, para Satanás tocar em Jó, teve que pedir autorização a Deus. Ele é teu. Nesse aí eu não posso tocar, porque ele é teu. Então, se tu me autorizar, eu vou tocar nele. Mas se tu não me autorizar, eu não toco, porque é teu. E eu vou mostrar para você que guardado aqui é no sentido espiritual. É das forças do mal. É guardado da tentação. Enquanto a gente está na presença de Deus, irmão, Deus nos guarda da tentação. Deus nos guarda de pecar, de cair. De pecar deliberadamente. Nesse sentido. Mas não significa dizer que nós estamos guardados de problemas, que nós não vamos ter aflição. Olha o que diz o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisermos deixar-nos ficar sós em Atenas. Versículo 2: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Versículo 3, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos. Paulo diz, volta lá 3, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não fiquem comovidos, preocupados, angustiados, por causa das tribulações que eu estou passando, porque vocês sabem que nós fomos chamados para isso. É pancada daqui, é pancada de lá, é pedrada daqui, é pedrada de lá. E Deus permite, isso vai nos fazendo crescer, vai nos amadurecendo. Oh, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? É verdade. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 14. 2 Timóteo 4,14. Olha o que Paulo diz. Se fosse nos dias de hoje, seria processado. Mas ele escreve na carta o nome, dá nome ao boi. Alexandre, o latoeiro. Alexandre, o latoeiro, era alguém muito conhecido na igreja. Por isso que ele cita o nome. Alexandre, que trabalha com bronze, com latão. Causou-me muitos males. Irmão, nós não estamos livres de encontrar na nossa caminhada um tal de Alexandre. Eu não sei se você já encontrou na sua. Se você não se encontrou, prepara, porque um dia vai aparecer um tal de Alexandre o latoeiro, que vai fazer mal para a gente, que vai causar algum tipo de desconforto. E Paulo diz, causou-me muitos males, fez muito mal a Paulo. Ora, quer um crente mais crente do que Paulo? E mesmo Paulo sendo muito crente, encontrou na caminhada dele um tal de Alexandre, que foi uma perturbação na vida de Paulo. E de vez em quando a gente encontra uma turma dessa na nossa caminhada, que aflige a gente, que maltrata a gente, que angustia a gente, mas a gente não sai da presença, porque a gente está guardado, e este guardar nos renova, este guardar nos fortalece, este guardar nos encoraja, este guardar nos coloca de pé, este guardar, oh meu Deus, eu estou guardado. Quem aqui está guardado? Diga glória a Deus. E ele diz, o Senhor lhe pague. Paulo é terrível. O Senhor lhe pague segundo as suas obras, que Deus dê a ele segundo o que ele fez. E olha o versículo de número 15. Tu guarda-te também dele. Cuidado com ele. Diga para alguém que está, cuidado com ele. Ele fez mal para o pastor, vai fazer para tu também. Diga, cuidado. Não, pastor. Tem gente que é inocente, né? Irmão, caráter é uma coisa que é terrível. Dificilmente quem faz mal com alguém não vai fazer para outro, vai fazer porque está no caráter dele. Ele só é amiguinho da pessoa enquanto a pessoa está ali do lado, bajulando.
Pisa no calo para ver, pisa no calo. Pisa no calo de Alexandre, tu vai conhecer Alexandre. Pisa. Mas é meu amiguinho, pisa no calo desse amiguinho. E Paulo escreve e diz, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas, não deu ouvido à palavra do pastor, não deu ouvido à exortação do pastor, não deu ouvido à correção do pastor, e ainda se levantou contra, e Paulo escreve para a igreja, toma cuidado com essa turma, alguém está ouvindo a voz de Deus aqui, eu estou entregando o que Deus está mandando entregar para você aqui nesta, toma cuidado com essa turma. Não, fez mal para o meu pastor, é meu amigo. Cuidado com isso. Cuidado. Eu tenho medo dessa gente que te faz mal e daqui a pouquinho está postando foto com gente da igreja junto lá, com um sorriso Colgate. Eu tenho medo dessa gente. Fez dano à igreja, magoou o pastor, prejudicou a igreja, e daqui a pouquinho gente da igreja tirando foto e sorrindo com esta pessoa ao seu lado. Cuidado, abre o teu olho. Deus está te vendo. E eu também. E eu também. E o pastor também está vendo. Não pensa que o pastor não está vendo, não, que o pastor também está vendo. A gente não é bobo. Eu não nasci ontem. Deus dá discernimento para nós. Deus dá discernimento. E a gente tem que ter cuidado. Mas a gente está guardado. Os Alexandre nos afligem. Os Alexandre falam mal de nós. Os Alexandre nos perseguem, nos maltratam. Mas nós estamos guardados. Deus não nos livra dele, mas Deus nos faz crescer, Deus nos amadurece, Deus nos fortalece, Deus nos renova, Deus nos encoraja. Deus diz, não temas porque eu sou contigo, levanta a tua cabeça, eu sou contigo. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler todos juntos para nós acordar juntos aqui? Não veio sobre vós tentação. Todas as tentações que nos sobrevêm estão no campo humano. Não tem nada sobrenatural. Está dentro da esfera carnal, humana. Mas fiel é Deus, ao Deus que guarda, ao Deus que guarda. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus conhece o meu limite. E Deus permite eu ser tentado dentro de um limite que Ele conhece que eu tenho. Desde que eu esteja guardado na sua presença. Mas foi mais forte do que eu, por quê? Porque não está no esconderijo do Altíssimo. Pode ver que a vida de oração está falida. Pode ver que a vida de leitura da palavra está falida. Pode ver que a comunhão com Deus já não é a mesma. E aí, por isso que a tentação te derrubou. Se você estivesse na posição, você venceria. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Se você estivesse na posição, você diria, diabo, pega toda a bagagem e vai embora. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Deus é fiel na sua palavra. Então quem está firme na presença de Deus, quando a tentação vem, Deus não permite que você seja tentado acima do que você pode. Ele dá o escape. Me prova isso na Bíblia, pastor. Vou te dar 2 exemplos. José e Davi. Por que José venceu o pecado e Davi o mesmo pecado caiu? Porque Davi estava com a sua vida fragilizada espiritualmente. E José estava na posição. Oh, diga para alguém, anda tu na posição. Porque quando o pecado vier, você vai dizer, ei, eu sou servo do Deus vivo. Eu sou servo do Deus vivo. Pode ir embora, porque eu sou servo de Deus. Estou na posição. Mas sabe o que acontece? Hoje vocês chamam os crentes, vem para oração. Vem, irmão, lê a palavra. Ei, irmão, se for. E aí o pecado vem, ó, da rasteira. Depois vem chorando. Fica tu na posição.
se fortalece em Deus, fica no esconderijo do Altíssimo, se enche da presença dEle, se enche, vai jejuar, consagra a tua... Não posso jejuar, não posso, que não pode coisa nenhuma, se marcar exame tu fica de jejum, por que tu não pode jejuar? Passa a jejuar, passa a consagrar a tua vida. Se falar tu tem um negócio aí e tem que fazer o exame, tu vai jejuar 24 horas, que história é essa? Consagra a tua vida, se fortalece em Deus, meu filho. A batalha está, eu estou te chamando para a batalha. Diga assim, eu estou te chamando para a batalha. É para a batalha que eu estou. Essa carta de Judas é um chamamento para a batalha. E ele está escrevendo para qualquer um. Não, ele está escrevendo para os chamados, para os queridos e para os guardados. Para os chamados, para os queridos e para os guardados. Tem gente que pensa que evangelho é brincadeira. Evangelho não é brincadeira. Acho que evangelho é só vir aqui na igreja e cantar. Você tem que levar a sério o chamado de Deus. Vem para a oração, vem para a consagração, jejua, lê a palavra, se esforça, santifica a tua vida. Evangelho não é brincadeira. Nós não estamos num playground, nós estamos num campo de batalha e de guerra, e a nossa alma está em jogo. Estão fazendo da igreja um show, e o termo show no grego é baderna. É muita música, é gente soltando, pulando, fazendo firula. Mas se passar uma peneira e tirar os soldados de guerra ali, vai sobrar nada. Mas Deus quer levantar uma igreja. Deus quer levantar uma igreja chamada, querida, guardada. Chamada, querida, guardada. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Deus quer chamar uma igreja forte. Olha o que diz 1 Pedro. Eu já estou encerrando, falta 1 minuto. 1 Pedro, capítulo de número 1. É por isso que a nossa igreja, irmão, é diferente. Raramente você vai ver esse templo lotado. Eu gostaria muito, oxalá, que um dia nós tivéssemos. Mas é porque aqui nós não temos show. Nós não temos espetáculo. Não temos. E quando a gente faz um culto na igreja em festividade, a nossa prioridade, não que a gente não chame pessoas de outra igreja, mas a nossa prioridade são não crentes, pessoas que ainda não conheceram Jesus. Mas o que a gente vê hoje é um monte de gente querendo pescar no aquário do outro. Pescando no aquário do outro. Isso quando não pesca um, e este um vem querendo pescar outros, dentro da própria igreja para levar para outro lugar. Essa baderna, essa Babel evangélica que a gente está vendo hoje. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Não vai dar nem para sair do versículo 1 de Judas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, porque está guardada nos céus. A minha herança está guardada nos céus. A minha recompensa está guardada nos céus. E o versículo 5 diz assim: que mediante a fé, pistis no grego, fidelidade, estáis guardados na virtude de Deus. Eu vou tentar fazer você entender. Que por meio da fé que vocês têm em Deus, da fidelidade de vocês a Deus, vocês estão guardados pelo poder de Deus. Deu para entender? Deu para entender? Conseguiram entender? Que eu só estou guardado mediante a fé. A minha fidelidade a Deus nosso Senhor, por meio do próprio Espírito que Ele me concede, a minha fidelidade faz com que Ele me proteja.
neste aí tu não toca, porque é meu servo, é minha serva. Você lembra de Daniel orando? Daniel foi flagrado orando, e era uma penalidade de morte para quem orasse. E Daniel falou, eu vou continuar orando. E o rei decidiu fazer o quê? Penalizá-lo com a morte, lançando numa cova cheia de leões selvagens, famintos. Mas Daniel está fiel ao seu Deus. E o Deus que guarda entrou na cova e disse para os leões, neste vocês não tocam. Pode deitar aí, bichano, deita aí, gatinho, deita aí, dorme aí. Neste ninguém toca. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Oh glória. Diga para alguém, vale a pena orar, vale a pena ter vida com Deus, vale a pena ter vida com Deus. Ainda que te joguem em uma cova de leões, Deus guarda, Deus livra. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes se revelar no último tempo. Fica de pé para a gente orar. Terminamos. Semana que vem a gente continua o versículo 2, que ele vai falar sobre a misericórdia, a paz e amor. Vamos orar, me ajuda aqui, William, para a gente orar, encerrando. Quantos foram abençoados pelo estudo da palavra nesta noite? Quantos são chamados por Deus aqui? Queridos e guardados. Saiba disso, enquanto você está no Senhor, Ele está te guardando. Enquanto você está em Deus, Ele está te guardando. Enquanto você está em Deus, você é querido, é querida. Não importa as aflições, Deus te ama. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 8, pelo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te ama. Mesmo com as lutas que você tem enfrentado, com as provas que você tem enfrentado, com as dificuldades que você tem passado, você é querida de Deus, você é querido de Deus. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Fica firme, minha irmã. Há uma convocação de Deus aqui nesta noite para nós. Fica firme na presença do Senhor. Porque muitos estão já desviados dentro da igreja. Muitos já se afastaram literalmente, não estão mais aqui. Outros estão, mas estão distantes. Mas o Senhor nos convoca a ficar firme, porque a luta está grande, a guerra está grande, a batalha está travada. Mas ainda há os chamados, ainda há os queridos, ainda há os protegidos, ainda há este grupo seleto. Você está numa posição privilegiada, irmão. Eu quero liberar esta palavra. Você está numa posição privilegiada. O Senhor nos tirou das trevas e nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estamos numa posição privilegiada. Você é crente, servo de Deus, levanta a tua cabeça. Você está numa posição privilegiada. Você é chamado, você é chamada. Você é querido, você é querida. Você está guardada, você está guardado. O inimigo não toca, você está pronto. Deus te colocou numa posição de honra. Ah, mas eu não tenho carteirinha. Eu não tenho, é isso que muita gente quer, carteirinha, cargo, nome, nomenclatura, mas nós não precisamos disso. Deus já nos colocou numa posição privilegiada. Glorifica a Deus por isso. Quando o diabo vier falar para você que você não é nada, que você não é ninguém, você diz para Satanás: Satanás, tu está equivocado a meu respeito. Eu sou chamado, eu sou chamada, sou querido, sou querida, sou guardado, sou guardada. Deus me colocou numa posição de honra. Oh, gente, se a gente entender isso aqui hoje, nós vamos sair dando glória a Deus. Vai ter gente que vai ser batizada no Espírito Santo, se entender o que eu preguei aqui hoje. Que você está numa posição de honra. Não troca isso por migalhas. Não troca isso por as bolotas que os porcos comem lá fora.
Não troca isso por nada. O diabo quer negociar, como fez ali Jacó com Esaú, um prato de lentilhas, e ele abriu mão da sua posição. Não negocia, não. Não negocia a posição que Deus te botou. Deus te botou numa posição de honra. Deus te chamou para uma posição de honra. Tu és chamado, tu és querido, tu és guardada. Por que negociar? Não negocia, não. Por favor, saia dessa situação dizendo: eu não sou nada, não sou ninguém, não consigo nada, não posso nada. É isso que o diabo quer, que você continue com essa síndrome dizendo que não é nada, que não pode nada, que não consegue nada. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um fracasso, eu sou uma fracassada. É isso que o diabo quer botar em nossa mente, em nosso coração. Mas saiba que Deus está falando que nos deu uma posição. Aí eu preciso orar hoje aqui. Preciso orar, irmão. Tem que terminar, mas eu quero orar. Eu queria que você fizesse um par de oração com alguém, por favor. Saia do seu lugar, vai até um irmão, e um irmão dê a mão à irmã, e uma irmã dê uma mão à irmã, e diga para ela assim: irmão, tu estás numa posição elevada. Ore com o irmão, meu Deus. Ora aí, irmão. Ora, irmã, com alguém. Saia do seu lugar, procure alguém. Vasculhe este templo, vê se você acha alguém, e diga: Deus te colocou numa posição elevada. Deus está falando hoje aqui com aqueles que foram chamados, que são queridos, são guardados. O diabo vem tentando tirar isso de nós, vem tentando nos abater, vem dizendo: nós não somos nada. Mas o diabo está derrotado, ele está derrotado. Nós somos chamados por Deus. Você foi chamada por Deus, minha irmã. Deus te chamou, meu irmão. Tu és um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus na tua vida, tem um chamamento de Deus. Você só está nesta casa porque Deus te chamou. E se Ele te chamou e tu ouviu o chamado, tu és querida, tu és querido dEle. Ele te ama, Ele deu o seu filho por você. Você é especial para Deus. Você é querida, você é querido. E não apenas isso, Ele está te guardando. Ele tem guardado a tua casa, tem guardado a tua vida, tem guardado o teu casamento, tem guardado a tua família. Ele tem guardado através da tua oração. Deus tem guardado. Ele te colocou numa posição elevada. Aleluia. Ore com alguém que está do seu lado. Pode orar por esta pessoa. Ore por ela e diga: Senhor, que esta palavra seja implantada no coração da tua filha. Que esta palavra vai retirando todo mal. Que esta palavra vai tirando toda fraqueza. Que esta palavra vai tirando todo desânimo, todo abatimento, toda tristeza. Que esta palavra vai curando, vai sarando. Ela é saradora, ela é curadora, libertadora. Esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra ministra sobre alguém, ministra sobre alguém. Há uma unção correndo sobre ti. Há uma unção de Deus correndo sobre a tua vida. Deixa Deus te usar como instrumento dele. Há uma unção nas tuas mãos, há poder de Deus na tua boca. Abre a tua boca e ministra sobre esta pessoa que está do teu lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não é mais cavalo do inimigo. Você é servo do Deus Altíssimo. Você é serva do Deus Altíssimo. Tu não é mais um gafanhoto do inimigo. Não, é servo de Deus. É serva de Deus. Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus te tirou daquela miséria que tu era. E Deus te chamou, te chamou. Tu és querida, tu és querido. Tu és chamado de Deus. Deus te guarda. Eu estou vendo Deus usar pessoas aqui nesta noite. Deixa Deus te usar. Eu estou ouvindo Deus entregando algo de Deus aqui para alguém. A gente não precisa passar por nenhuma sessão de corpo fechado. A gente não precisa fazer nenhum apetrecho. Não, nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que nos protege. Nós temos um Deus que nos livra. Aleluia. Aplica, Senhor, a tua palavra.
ao coração da tua filha, ao coração do teu filho nesta noite. Tu está nos convocando para a guerra, mas nós não podemos partir para a guerra se não entendermos a nossa posição, Senhor. Nós não podemos guerrear se não entendermos a posição que o Senhor nos colocou, meu Deus. É por isso que eu estou aqui orando, Senhor, porque nós precisamos entender a posição que o Senhor nos colocou, para nós partirmos para a batalha, para nós partirmos para a guerra. Ó Deus, faz-nos entender que nós estamos numa posição privilegiada diante do Senhor. E quando o diabo olha para nós, Senhor, ele não vê qualquer pessoa, ele não vê qualquer um, ele vê o servo de Deus, uma serva de Deus, cheia de Deus, guardada, querida e amada, chamada por Deus. Eu estou ouvindo a trombeta de Deus soando, e Deus está chamando gente para a batalha, Deus está chamando gente para a guerra, mas você precisa entender a posição que você está. A posição que Deus te colocou nesta guerra é posição de honra. Deus te dá autoridade nesta noite, Deus te dá unção nesta noite, Deus te capacita aí agora, Deus te reveste. Aleluia, 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 aleluia. Você vai entrar dentro da tua casa e o diabo vai olhar e vai ver que algo diferente está acontecendo na tua vida. Você vai dizer: diabo, eu tomei posse da posição espiritual que Deus me colocou, e pega toda a tua bagagem e vai embora, porque esta casa é do Senhor, esta vida é do Senhor. Irmão Carlos, vem fazer uma oração agradecendo o Senhor. Oh glória, oh glória. Estou sentindo Deus na casa. Eu estou sentindo Deus na casa. Ele está aqui. Sua palavra foi liberada. Vamos agradecer ao Senhor, irmão Carlos. Faz essa oração, agradece a Deus por essa noite tão bendita. A paz do Senhor para a Madre Igreja. A paz do Senhor para a Madre Igreja. Oremos. Soberano, eterno Deus, nós te louvamos, Pai querido, agradecemos, Pai, pelo derramamento da Tua palavra, da Tua unção que foi liberada sobre a Tua igreja nessa noite, ó Pai, operando a Tua cura, a Tua libertação, a Tua salvação, ó Pai querido, a Tua santificação sobre a Tua igreja nessa noite, ó Pai, para que todos possam, meu Pai, estar dando continuidade durante os seus dias, Tua semana, ó Pai, na Tua presença, na Tua comunhão, ó Pai querido, exaltando e glorificando o Seu nome. Por isso, ó Deus, nós somos gratos por estar aqui na Tua casa, por estar recebendo mais da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, chamada, querida e guardada. E todos digam: amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.